Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, gravando aqui meia-noite e meia. Hoje, então, já que passou da meia-noite, tem jogo do Santos. Então, se o Santos entra em campo, tem pré-jogo dos meninos de fora da vila para falar de Santos e Grêmio. Um jogo absolutamente importante. Claro que são 19 jogos importantes até o final do Campeonato Brasileiro, mas esse eu destaco por alguns motivos que eu falarei durante o vídeo. Santos e Grêmio, então, hoje, domingo, às 16 horas do horário de Brasília, em Vila Belmiro, com a volta da torcida. Que seja uma vitória do Santos, falaremos disso, mas antes peço, sempre se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comente. Diga qual é a sua expectativa para este Santos e Grêmio. Um Santos que entra em campo muito pressionado, está em 17º, só consegue sair da zona do rebaixamento caso pontue contra o Grêmio e o Bahia faça menos pontos. Se o Santos vencer o Bahia, caso o Bahia empate, o Santos sai da zona do rebaixamento. Se o Santos empatar e o Bahia perder, o Santos sai da zona do rebaixamento. Se fizer o mesmo número de pontos que o Bahia, teria que tirar no saldo de gols, mas seria muito difícil, porque o Santos já está com um saldo negativo de menos 12, enquanto o Bahia está com menos 7. Então o Santos com um déficit de 5 gols em relação ao tricolor da Bahia. E o Santos já não alcança mais o Goiás, mesmo que o Goiás não vença o Atlético Paranaense em Goiânia. O Santos está a 4 pontos atrás do Goiás, mas pelo menos se aproximaria. Então a vitória do Santos é muito importante. E vou falar aqui de alguns elementos importantes, mas antes disso, começar talvez por um deles, que é a escalação. Estou com a Gazeta Esportiva aberta, mas também estou com o Twitter do Ademir Quintino. São duas escalações bastante diferentes, então é uma coisa que eu gostaria de discutir aqui. Na Gazeta Esportiva, redação de... não está assinado, mas então, Gazeta Esportiva. A escalação provável que nos é dada é João Paulo no gol, voltando de suspensão, depois de estar ausente na traulitada contra o Fortaleza. João Lucas, Joaquim e João Basso fazendo a dupla de zaga, Dodô na lateral esquerda. Rodrigo Fernandes, Dodô e Jean Lucas, o trio de volantes. Lucas Lima como o meio avançado. Mendonça e Marcos Leonardo. Na colocação aqui da Gazeta Esportiva, naquela pontuação, né, ponto e vírgula separando os diferentes setores do campo, o Lucas Lima aparece como meia, não como ponta que eventualmente aparecia no time treinado pelo Paulo Turra. Então dá para imaginar um 4-4-2 com o João Lucas na lateral, esse esquema de 3 volantes e o Jean Lucas não precisando ser o meio de campo, fazendo mais o famoso box-to-box, sendo este volante um pouco mais avançado. Corta para o Twitter do Ademir Quintino, onde ele repostou uma postagem do perfil Aqui é o Santos, em que ele coloca as informações da live do próprio Ademir Quintino. Se o Ademir Quintino repostou essas informações é porque batem com o que ele havia dito na live e, consequentemente, com as informações que ele tinha à disposição. E aí aqui alguns elementos interessantes, algumas mudanças interessantes. João Paulo se mantém no gol, mas ao invés de João Lucas na lateral direita, Joaquim, o zagueiro, fazendo a lateral direita, e Alex entrando para fechar a zaga. Então, os laterais com Dodô e Joaquim, com Alex e Basso fazendo o miolo de zaga. Jean Lucas e Rodrigo Fernandes, e aí sem Dodi e o Lucas Braga aparecendo como um ala ou ponta na direita. Interessante dessa formação, se for a formação do Ademir Quintino, é que com a entrada do Joaquim na lateral direita, por um lado poderia ficar mais defensivo eventualmente, e aí o Lucas Braga seria esse ponta que avança, ou esse ala que volta até uma parte do gramado, mas não totalmente para a defesa, e permitiria eventualmente variar a equipe para um 3-5-2, então o Alex, Basso e Joaquim fechando a defesa, com o Lucas Braga e o Dodô aparecendo como alas,
Jean Lucas e Rodrigo Fernandes na frente da zaga, o Rodrigo Fernandes um pouco mais recuado, o Jean Lucas aparecendo mais na frente, e o Lucas Lima fazendo a transição pro ataque, que vai ter Mendonça e Marcos Leonardo, muito possivelmente. Então, seria interessante, vamos ficar de olho para ver como que será esse time titular do Aguirre, se vai ser a formação mais tradicional, esse 4-4-2. 4-4-2 não é tão tradicional nos últimos treinadores do Santos, mas enfim, esse 4-4-2 com a manutenção do lateral direito de ofício, que é o João Lucas, e os 3 volantes com um meia mais adiantado, ou essa formação diferente que o Joaquim aparece improvisado na lateral direita, mas podendo variar essa função de aparecer como um terceiro zagueiro e o Lucas Braga fazer a ala. Eu acho que pelo menos é uma tentativa de algo diferente. Se vai funcionar nesse time aí é uma história muito distante. Santos e Grêmio, que terá a volta da torcida, e aí um outro elemento importante. Como eu estava falando no começo do vídeo, e novamente aproveito para pedir, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e comente aí o que você achou dessa escalação, inclusive. É um jogo que é muito importante, porque o Santos precisa urgentemente de pontos, obviamente, mas é um momento em que é preciso que o time dê uma resposta para o torcedor. O torcedor do Santos está muito mobilizado, parece que inclusive teve uma conversa com o elenco na tarde de hoje. Deixa eu até confirmar se foi na tarde de hoje, mas de qualquer forma existiu aí uma conversa com o elenco no CT, isso, sábado de tarde, hoje sábado de tarde, e se comprometendo a apoiar o time até o final do campeonato, até o final da temporada, em prol de salvar o time do rebaixamento. A torcida do Santos já se mostrou muito presente, muito atuante em momentos de salvar o time, como aconteceu em 2021. E aí a gente lembra que em 2021, uma vitória que foi muito marcante, que marcou meio que uma virada de chave, foi exatamente contra esse Grêmio, né? Contra o time do Grêmio. Aquele gol antológico do Wagner Palha, que o juiz não deu por impedimento e ele não estava, já nos acréscimos do segundo tempo. Foi um momento assim de... difícil de escrever como que foi aquele momento. Enfim, tem vídeo nosso, se quiserem ver lá como que foi a sensação. Mas é um momento em que o time está vendo que a torcida está se manifestando. Então teve a conversa hoje no CT, teve o Aeropeixe para ir para Fortaleza, já tem uma campanha maciça para arrecadar fundos para fazer uma festa do lado de fora antes do jogo, né, na Vila Belmiro, e esgotou todos os ingressos. Contra o Fortaleza não teve essa resposta, o time tomou ali uma sacola, e agora esse é o momento chave, assim, é o primeiro jogo do turno, é o primeiro jogo com a torcida depois de muito tempo, é o jogo em que a torcida já se mostrou presente, esgotou os ingressos, fez sua parte, então tem um treinador novo, a parte do jogo do Fortaleza, mas teve uma primeira semana inteira de treinamento do Aguirre, tem jogadores novos, o Rincon já está disponível para aparecer em campo, já foi confirmado no bid, todos os outros contratados, Nonato, Furt, enfim, esses jogadores já estão aparecendo como opções para o treinador, então é a hora do Santos conseguir essa virada de chave. Então é muito importante que esse time consiga dar essa resposta para o torcedor, mostrar que está comprometido, mostrar que quer sair dessa situação. Por isso, essa vitória contra o Grêmio é absolutamente imprescindível. Assim, é muito importante que o Santos consiga vencer para voltar a somar 3 pontos, para ter um respiro nessa luta contra a zona do rebaixamento, eventualmente subir na tabela, vai depender do resultado do Bahia, mas até para que o torcedor consiga se sentir assim um pouco mais aliviado e sentir que o time está jogando junto. Então é um jogo assim de importância extrema.
até para que os próximos 18 não sejam tão pesados. Lembrando que o Santos for conseguir os 45 pontos, precisa de mais 27, se não estou enganado, e precisa de 9 vitórias para conseguir esses 27 pontos. Ou, como eu já falei da outra vez, né, 8 vitórias e 3 empates, ou 7 vitórias e 6 empates. Mas é importante que o Santos volte a vencer em casa, coisa que está muito difícil. Lembrando que o Santos tem uma vitória em mais de 10 jogos, acho que nos últimos 17 jogos, não tenho certeza agora, mas é um número muito grande. O Santos precisa vencer até para tirar esse peso das costas de todo mundo. Então é isso. Domingo, 16 horas. Vai transmitir, acho que na Globo em alguns lugares, mas não aqui no Paraná, que vai passar. Aqui em Guarapuava, pelo menos, vai passar Curitiba e Flamengo. Mas, para quem tiver acesso ao Premiere, terá a transmissão, como sempre, né, do Premiere dos jogos do Campeonato Brasileiro do Santos. Lembrando também que tem a volta de não só de João Paulo, como eu comentei, mas de Lucas Lima e Mendonça. Os dois estavam suspensos. Nenhum dos dois estava na fatídica goleada contra o Fortaleza. Então, também um outro fator de mudança, né? Vai ser a primeira vez que o Aguirre vai ter à disposição os jogadores que vinham sendo titulares com os outros treinadores. Vai ser um momento do Aguirre mostrar esse trabalho com todos os jogadores que vinham jogando à disposição. Então esperamos que o Santos consiga aí, com o retorno de João Paulo, Lucas Lima, Mendonça, com essas mudanças que o Aguirre vem demonstrando fazer, e com a participação do torcedor, que seja um momento de virada realmente, seja o turning point, seja um momento em que o Santos consiga vencer, dar uma respirada e, quem sabe, juntar um fôlego para vencer os próximos jogos, sobreviver a esse turno e escapar do Brasileiro sem ser rebaixado. É uma competição muito complicada. Já estou até aqui com os resultados deste sábado. Então, por exemplo, o Corinthians não se desgarrou tanto. Está 6 pontos à frente do Santos. Empatou com o Cruzeiro no último lance. Então, caso o Santos vença, o Corinthians já fica relativamente ao alcance. Ou o Inter perdeu também. Lembrando que o Corinthians ainda tem um jogo agora, né? O Corinthians com 6 pontos a mais igualou o número de jogos do Santos. O Inter perdeu em casa para o Fortaleza. Então também se manteve aí com os 24 pontos, mas tem um jogo a mais que o Santos. O Goiás vai jogar contra o Atlético Paranaense em casa, não é um adversário fácil, então o Santos, com essa vitória, já consegue se aproximar desses outros times. Cruzeiro, que com o empate com o Corinthians se manteve ali próximo. O Santos chegaria a 21 pontos e não ultrapassaria ninguém, mas pelo menos ficaria um pouco mais perto, puxaria para cima essa zona de rebaixamento do pessoal e eventualmente deixando o Bahia para baixo, caso tropece contra o Red Bull Bragantino na Arena Fonte Nova. O Santos precisa vencer o Grêmio nesse domingo, de qualquer maneira. Assim. Só para terminar com uma nota de esperança, produtora, que logo mais nas próximas horas completará aí mais um ciclo, né? Mais um ciclo anual, garantiu que a partir desta rodada o Santos sai da zona para não olhar mais para trás, para não cair mais. Então, que seja esse aí o presente dela de aniversário. A produtora é São Paulina, mas é a sócia do Santos. Estamos todos juntos aí para que o Santos consiga sair dessa situação. Então, lembrando, né, as possibilidades de escalação no Globo Esporte, na Gazeta Esportiva, o Jean Lucas e o Lucas Lima com o Rodrigo Fernandes fazem companhia ao Dodi nesse meio de campo, e o Joaquim mantém-se como zagueiro com o João Lucas de lateral direito, na opção que o Ademir Quintino deu. Joaquim deslocado para a lateral direita, Alex entra no lugar de Jean Lucas, fechando a zaga, e Lucas Braga entra no lugar do Dodi para ser esse ala na lateral direita. Vamos ver, acho que são opções interessantes. Eu até não acharia tão ruim ver essa possibilidade de um 4-4-2 com o Joaquim fechando a lateral e podendo mudar para um 3-5-2. Veremos como será a escalação e como que o Aguirre
monta esse time para enfrentar o Grêmio, que lembrando, não vai ter o Soares, que está suspenso, mas é um time sempre difícil, né? O Grêmio é um time complicado, apesar de não ter grandes resultados na Vila Belmiro, mas é sempre um time que dá trabalho pro Santos. Então, é isso. Que o Santos vença amanhã, hoje, daqui a pouco, enfim, nas próximas horas, e que consiga aí sair dessa zona do rebaixamento e melhorar. O Santos precisa melhorar, ter mais resultados. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso pré-jogo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, inscreve aí, dá essa força, deixe seu like, compartilha e comente qual é a sua expectativa para o jogo, qual que é a sua opinião sobre essas possíveis escalações. E depois do jogo a gente volta aqui para comentar e esperamos comemorar 3 pontos, que o Santos precisa demais dessa vitória. Muito obrigado a todos, pra cima deles, um abraço. Pra cima deles!